Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 19, da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos trabalhar com o sistema nervoso. Primeira parte, vamos dividi-lo em duas partes para conseguir aprofundar nos seus conteúdos e ter uma melhor aprendizagem deles. Na primeira parte, a gente vai falar sobre as células nervosas humanas, então as células que constituem o sistema nervoso, e a gente vai falar sobre a transmissão de informação no sistema nervoso, como que o sistema nervoso comanda todo o nosso organismo. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: identificar as células que compõem o sistema nervoso humano. Quais são as células que fazem parte do sistema nervoso humano? A gente já viu que diferentes células, quando vão se agrupando, formam tecidos, formam órgãos, formam sistemas. O sistema nervoso não é diferente, ele é formado por algumas células específicas. Vamos ver quais são elas. Vamos apresentar as funções das células do sistema nervoso. Vamos conhecer como ocorrem as transmissões de informações através do sistema nervoso humano. Antes da gente começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. É muito importante que vocês tomem notas do nosso conteúdo, porque numa futura revisão, antes de fazer a prova ou antes de fazer o exercício, fica mais fácil, vocês não precisam assistir a aula toda novamente. Você já tem ali as suas anotações e conseguem responder e revisar com muito mais facilidade. Tá certo? Vamos começar então? O sistema nervoso humano. Uma orquestra é formada por um conjunto de músicos. Já viram uma orquestra na televisão ou na internet? São vários músicos com vários instrumentos diferentes que são coordenados por um maestro e eles tocam uma música. Cada um executa uma sequência de sons e o resultado da harmonia entre os sons produzidos pelos instrumentos é a música. Cada um vai tocar uma música diferente, mas quando todos os instrumentos que estão tocando músicas diferentes estiverem juntos, eles vão resultar numa única música, numa harmonia. Sempre à frente de uma orquestra encontra-se um maestro, que coordena e orienta os músicos para que eles toquem em harmonia e a música seja executada com perfeição. Então é o maestro que coordena a orquestra. Sem o maestro lá na frente, a orquestra iria se perder, ou a música não iria ter o som, não iria conseguir passar o sentimento que ela deveria de passar. O corpo humano pode ser comparado a uma orquestra, pois é formado por um conjunto de órgãos, ao invés de um conjunto de músicos e instrumentos, é formado por um conjunto de órgãos que trabalham em harmonia. Cada um responsável por determinadas funções e o resultado é o equilíbrio dinâmico que mantém o organismo vivo. Sem todos os órgãos trabalhando em harmonia, não teria como resultar num organismo vivo. O maestro do nosso corpo é o sistema nervoso, que controla todos os órgãos do corpo. Então, o sistema nervoso é comparado a um maestro de uma orquestra. É responsável por controlar todos os órgãos do nosso corpo. Não um nem dois, mas todos eles são controlados pelo sistema nervoso. Está na hora deles agir, liberar uma substância ou não, é o sistema nervoso que vai dizer. A sobrevivência dos seres vivos depende, em certa medida, da sua capacidade de perceber o ambiente e produzir respostas a ele. Perceber informações do próprio corpo também é fundamental para a manutenção da vida. O conjunto de estruturas responsáveis por perceber, interpretar e gerar respostas aos estímulos ambientais é o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso que vai perceber um som de um carro vindo na rua, então você não vai atravessar a rua porque você percebeu o ambiente à sua volta e o teu sistema nervoso interpretou que é perigoso atravessar a rua agora. Vamos esperar um pouco para atravessar a rua. Do contrário, você poderia atravessar a rua sem perceber o ambiente, vir um carro e te atropelar. Então,
é fundamental o sistema nervoso no nosso dia a dia. O sistema nervoso humano é formado por células especializadas, os neurônios e os gliócitos. Os gliócitos, também chamados de células da glia, sustentam, protegem e nutrem os neurônios. São essas células da nossa imagem representadas em amarelo. Eles dão sustentação para os neurônios, que são as células representadas em azuis, e eles vão nutrir, eles vão proteger e eles vão segurar, sustentar os neurônios nas suas posições. Então, essa é a função dos gliócitos, uma das células que compõem o sistema nervoso humano. Existem alguns tipos de gliócitos. Os astrócitos estabelecem uma ponte nutritiva entre os neurônios e o sangue, onde eles estão ligados com a corrente sanguínea, para nutrir os neurônios. Além disso, fornecem sustentação física ao tecido nervoso e participam da recuperação de lesões. Quando machuca parte de um neurônio ou parte do sistema nervoso, do encéfalo, do cérebro propriamente dito, são os astrócitos que vão estar auxiliando nessa recuperação, nessa restauração. Se eventualmente ocorrer a morte de neurônios, os espaços que eles ocupavam serão preenchidos por um tecido de cicatrização, resultante da multiplicação dos astrócitos. Os neurônios não têm a capacidade de se multiplicar, de se regenerar. Então, eles vão ser substituídos por essa célula, pelos astrócitos. Essa é a função deles, para não ficar um espaço oco no cérebro ou onde quer que seja esse machucado. Oligodendrócitos estão presentes no sistema nervoso central, enrolam-se sobre os neurônios, envolvendo-os em camadas concêntricas, várias camadas, de sua membrana plasmática. Esse envoltório constitui a bainha de mielina, que atua protegendo o neurônio e auxiliando no desempenho de suas funções. Então, a bainha de mielina é formada pelos oligodendrócitos. Qual a função da bainha de mielina? Ela vai acelerar o processo de transmissão do impulso nervoso. O neurônio, um impulso nervoso percorre o corpo desse neurônio. Quando tem essas bainhas de mielina, representadas pela célulazinha azul ali agora, na imagem, naquele pedaço em que tem a bainha de mielina, o impulso nervoso vai triplicar a sua velocidade. Vai ser muito mais rápido. Quanto mais rápido for esse impulso nervoso, mais rápido vai ser a resposta para um reflexo, por exemplo. Tocar uma música ou perceber o ambiente à nossa volta. Microglia. São macrófagos, células de defesa do nosso organismo, especializadas em fagocitar detritos e restos celulares presentes no tecido nervoso. Então, restos celulares de uma célula que morreu ali próximo do nosso sistema nervoso, enfim, a microglia, essas células pequenininhas, vão ser responsáveis por fagocitar. Fagocitar é comer e fazer a digestão. Então, elas englobam esses detritos celulares e digerem eles. Transformam em matéria-prima novamente para ser utilizado pelo organismo. Os neurônios são unidades estruturais e funcionais do sistema nervoso. Então, eles que dão a estrutura completa do nosso sistema nervoso. Pois é por meio deles que os estímulos são percebidos e conduzidos para as diferentes partes desse sistema. No sistema nervoso, os neurônios dentro do sistema nervoso são responsáveis por captar, perceber os estímulos do ambiente e conduzir essa informação para diversas partes do nosso organismo. Os neurônios são formados por corpo celular, dendritos e axônio. O corpo celular é a massa central do nosso neurônio. Os dendritos são esses ramos que nós temos menores em volta do corpo celular. E o axônio é esse filamento mais comprido que nós temos com várias terminações do axônio, várias ramificações do axônio no final dele. Como todas as células,
Um neurônio típico tem um corpo celular principal, maior, mais desenvolvido, com um núcleo, mas um neurônio tem também processos longos semelhantes a arames, que se estendem para transmitir mensagens para outros neurônios em junções denominadas sinapses. Então, quando dois neurônios se encontram, nós temos uma sinapse. A gente já vai ver mais para frente o que significa essa sinapse. Os dendritos recebem mensagens de todos os outros neurônios ou de células semelhantes a neurônios que vão transmitir um impulso nervoso e as conduzem em direção ao corpo celular. Os axônios entregam mensagens à distância do corpo celular para outros neurônios, músculos ou células e glândulas. Os dendritos captam o impulso nervoso e o axônio libera esse impulso nervoso para outras células. Aqui nós temos duas imagenzinhas, duas GIFs, que representam esse papel. Os dendritos vão captar esse impulso nervoso, vão passar pelo corpo celular desse neurônio. Esse impulso nervoso vai ser transmitido pelo axônio, pelo aquele filamento mais longo do neurônio, com bainha de mielina e tal, que vai agilizar o processo de transmissão do impulso nervoso. Outro neurônio vai captar esse impulso nervoso e vai transmitir adiante e assim sucessivamente, tornando uma rede de neurônios que vão transmitir uma determinada informação. Os formatos e tamanho dos corpos de neurônios variam grandemente, como também o tipo, número e comprimento das suas projeções. Os neurônios são classificados conforme o número de processos que se estendem a partir do seu corpo celular. Aqui nós temos uma imagem com 4 neurônios diferentes. Nós temos o neurônio unipolar, bipolar, pseudo-unipolar e o neurônio multipolar. Isso a gente não vai entrar em detalhes cada tipo, mas só para vocês saberem que eles também têm uma classificação diferenciada. Cada forma que eles apresentam vai ter uma nomenclatura específica. Estima-se que o cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Durante algum tempo, não foram encontradas evidências de que os neurônios continuavam a se multiplicar na idade adulta. No entanto, estudos recentes demonstram que, mesmo depois de adultos, algumas áreas do cérebro humano, como as responsáveis pela memória e pelo aprendizado, continuam a produzir células nervosas. Muito tempo acreditava-se que somente na idade infantil conseguia se multiplicar e crescer a quantidade de neurônios. Agora já sabe-se que um pouco, muito pouco, mas os neurônios já conseguem se multiplicar, alguns deles específicos, principalmente os responsáveis pela memória e pelo aprendizado. Os neurônios são células especializadas na recepção e nas transmissões de estímulos. Essa transmissão de informação é feita por meio de impulsos nervosos, cuja propagação sempre ocorre em um mesmo sentido nos neurônios, dos dendritos para o corpo celular e deste para o axônio. Então, dendritos, corpo celular, axônio, vai para um outro neurônio através de uma sinapse. A transmissão do impulso nervoso entre os neurônios se dá sem que haja contato físico entre eles. Um neurônio não está em contato com o outro. Entre um axônio de um neurônio e a célula vizinha, existe um espaço chamado de sinapse, e é através desse espaço que ocorre a transmissão da mensagem. Quando o impulso nervoso chega à extremidade do axônio, em geral são liberados neurotransmissores nas sinapses, os quais são capazes de agir sobre os dendritos do neurônio seguinte e desencadear um novo impulso nervoso. Também existem sinapses entre neurônios e células de músculo e de glândulas. Então, não é só entre neurônio e neurônio que vai ocorrer uma sinapse. Ela pode também ocorrer entre um neurônio e uma célula, de uma musculatura, para ela contrair e realizar um movimento, ou de uma glândula para liberar uma determinada substância. Cada neurônio no cérebro humano está ligado a outro
por meio das sinapses a cerca de 10 mil neurônios. Então, um neurônio vai liberar o seu impulso nervoso, a sua sinapse, e esse vai se espalhar para outros que vão se ligar a outros, enfim. Um único impulso nervoso pode atingir até 10 mil neurônios. É isso que a gente quer dizer com essa primeira imagem, com esse gifzinho. E como que funciona uma sinapse? Aquele é o espaço de uma sinapse, na nossa imagem. Um neurônio está liberando, um axônio de um neurônio está liberando neurotransmissores que estão sendo captados pelos dendritos de outro neurônio. Essa liberação de neurotransmissores vai transformar aquela célula ali, ela vai interpretar como um impulso nervoso, como alguma sensação. Isso vai ser transmitido pelo neurônio e vai se espalhar por todo o nosso sistema nervoso. Então, libera neurotransmissores de um axônio, o dendrito de outro neurônio vai captar esses neurotransmissores e vai enviar um impulso nervoso. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido ela. Introdução, o início do nosso sistema nervoso. Se vocês não entenderam alguma parte, retoma o vídeo, assiste de novo, faz bastante anotações, muitas palavras novas, diferentes ali, e responda o nosso exercício no final dessa aula. Nos vemos na nossa próxima aula.